Levanta sua mão para cá, igreja. 1, 2, 3. Boa noite, graça e paz, amém? Que bom que você veio. Irmão, se você puder postar nas suas redes sociais também, vou pedir que o nosso pessoal poste nas suas redes aí, principalmente a da igreja. Nós não estamos transmitindo esse culto online hoje, ele será gravado a palavra e depois colocado. Então, se alguém lhe perguntar, eu já recebi algumas perguntas aqui, o que está acontecendo, e o nosso pessoal tentou resolver, mas a gente está com perda de informação ali entre o programa que gera e a internet. Então, estamos com esse pequeno problema. Não só avise, mas provavelmente alguém está lhe perguntando, você diga que hoje não teremos, mas a palavra será gravada e postada posteriormente. Amém? Gente, quem nos visita hoje? Levanta a mão aí. Tem alguém nos visitando? Olha, que bênção. Vou pedir que vocês fiquem de pé, gente. Fica mais fácil para eu visualizar os nossos visitantes. Gente, que bom que vocês vieram. Vou pedir para os nossos irmãos que estão mais próximos, aqui no meu lado, que não é o direito, dar um abraço nos nossos visitantes, saudá-los com a graça, com a paz do Senhor, que vocês estejam sendo tremendamente abençoados. Amém? Que bom que você está aqui. Eu quero trazer uma palavra hoje à igreja. Antes disso, vamos começar com boas notícias. Nós pedimos oração e um clamor pela Liz e pela Maia, filhas dos nossos queridos Vladimir e Gabi. E uma delas já recebeu alta, está em casa, e a outra, as duas já agora, achei que ia ser só amanhã, as duas já receberam alta. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aplaudir o Senhor? Graças a Deus, a oração funciona. Graças a Deus, que o Senhor esteja guardando e abençoando as pequenas Liz e Mai. Eu quero falar hoje para você sobre amargura, amargura de Aitofel. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 16, verso 23. Só deixa aberto aí, só deixa aberto. Só anota agora, principalmente os líderes que estarão transmitindo essa palavra nas reuniões de célula na quarta-feira. Anotem que é importante. Antes de entrar na palavra, eu quero trazer alguns dados para você e falar um pouco sobre a amargura. Eu já preguei sobre Aitofel. Eu não sou Aitofel, eu não sou um traidor, não sou um rebelde. Mas hoje eu não vou tratar da pessoa, mas o que aconteceu com Aitofel. E a amargura, olha o que nos diz o dicionário: amargura é a qualidade do que tem sabor amargo. Amargura é amargor, dor moral, aflição, angústia, desgosto, aspereza no agir e falar, azedume e causticidade. No sentido figurado, é um padecimento moral, uma morte moral. Isso é amargura. Amargura é uma aflição, angústia e tristeza, mas grava principalmente do que você está vendo agora a ideia de sabor amargo. Repete comigo: sabor amargo. Não é como o amargo do nosso doce chimarrão, né, que serve em todas as horas, aproxima pessoas, traz roda de amigos, faz aos 42 graus na beira da praia, a gauchada se refrescando com o seu chimarrão. Não é esse amargo que eu estou falando, é um amargo mesmo de tornar a pessoa amarga, azedo. E uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos com 2 faculdades
brasileiras entre as universidades mundiais que participaram, sobre como é o índice de confiança dentre os povos. E, para nossa surpresa, apenas 11% dos brasileiros dizem confiar em alguém. 11%. Apenas 1 em cada 10 brasileiros afirma confiar no próximo. Porque já foram traídos, sua confiança foi traída, houve traição, com sócios houve traição, se desfez sociedade, se desfizeram amizades, e isso gerou na pessoa amargura. E quando gera essa amargura, ela já não confia mais em ninguém. No mundo, com os piores resultados possíveis, 3 em cada 10 pessoas confiam em alguém, podem confiar em alguém. A desconfiança, sempre patente, se acirra ainda mais em consequência da amargura, da dor moral, da desconfiança que vem por uma má experiência. E essa mesma pesquisa também disse que na China, que está no primeiro lugar de confiança no mundo, 60% da população põe a mão no fogo pelo próximo. De 10 chineses, a cada 10 chineses, 6 confiam cegamente no próximo. E isso me chama a atenção porque nós vivemos no país do golpe, né? Hoje falávamos sobre a inteligência artificial, que ouve a sua voz e reproduz a sua voz. Hoje um filme, uma gravação de inteligência artificial postada em uma rede social é perfeita. É perfeita. Me mostraram hoje uma reprodução de 2023, 2 anos atrás, onde um artista conhecido, Will Smith, ele comia um prato de massa. E ali você vê a imagem tremenda, a sobrancelha passando, né, feita pela inteligência artificial, totalmente imperfeito. E mostra em 2025, passados 2 anos, a mesma cena, perfeita. Se postassem hoje, eu não saberia dizer se é ou se não é. Mas de alguma forma, nós somos levados a questionar alguém, a guardar mágoas, ansiedades, dores, depressões que se tornam em amargura. Então Aitofel era um homem muito sábio, inteligente demais, estratégico demais, e a sua profunda mágoa foi motivada por uma traição. Aitofel era não apenas conselheiro, mas ele era amigo do rei. Aitofel tinha uma proximidade com Davi que nenhum outro ministro ou conselheiro do seu reino teve com ele. E motivado pela traição de Davi, Aitofel tomou decisões drásticas. E anota o que eu vou te dizer agora. Decisões drásticas geram consequências trágicas. Se você tem que tomar uma decisão, e nessa decisão é uma decisão drástica, a consequência dela será trágica, em uma área ou outra da sua vida. Então quem foi Aitofel? Agora sim, leia a palavra comigo. 2 Samuel 16, 23. O conselho que Aitofel dava era como se alguém consultasse a palavra de Deus. Talvez na sua Bíblia diga o oráculo de Deus. E o oráculo era aquele que trazia a revelação de Deus. Era assim considerado por Davi e por Absalão. Conselheiro respeitado, de grande sabedoria. Suas palavras eram tidas como um oráculo divino. Sábio demais. Mas deixa eu falar para você de Aitofel e quem ele era. Aitofel era pai
de Eliã. Eliã está listado entre os 37 valentes de Davi. A Bíblia relata 37 homens que são considerados em todos os tempos os valentes do rei. Homens duros, homens extremamente preparados para a guerra, preparados para a vitória. O meu preferido é o Benaia. E eu, quando preparava essa palavra junto com a pastora Rosane, eu disse para a Rosane: puxa vida, eu lendo na Bíblia que Benaia não foi considerado entre os 3 principais valentes de Davi. Benaia é aquele homem que você sabe muito bem, um egípcio veio para matá-lo, o egípcio com uma lança, e ele apenas com um cajado. Ele dominou o egípcio, tomou a lança do egípcio e matou o egípcio em uma luta. Benaia, se você não lembra, é aquele homem que numa noite fria de inverno, quantos irmãos aqui reclamam, né? Pastor, a minha vida é difícil, eu acordo todo dia e tem um leão me esperando na porta, todo dia eu tenho que matar um leão, porque o leão vem para cima de mim. E eu digo para esses irmãos que reclamam: se inspire na vida de Benaia. Benaia, ele não simplesmente matou um leão, mas a Bíblia diz que em uma noite fria de inverno, nevando, Benaia perseguiu o leão. O leão fugiu dele, ele foi atrás. O leão entrou em uma caverna para se esconder. Benaia entrou na caverna e ainda matou o leão. Eu acho que ele queria a pele do leão para fazer um casaco, alguma coisa. Mas para mim esse era um grande valente. Mas houveram outros. Então Eliã está na mesma condição de Benaia, um valente, um homem de guerra, alguém que serviu a Davi, serviu Israel, teve um grande destaque dentre milhares e milhares de soldados de Davi, todos aptos para a guerra e prontos para a vitória. Eliã se destacou, e ele era filho de Aitofel. E Aitofel Eliã teve uma filha. Ele gerou uma filha que era neta de Aitofel, e essa filha de Eliã se chamava Batseba. Batseba, então, filha de Eliã, era neta de Aitofel. E uma ocasião, quando o rei Davi não foi para a guerra com seu exército, ficou no palácio, ao sair no terraço, ele viu uma linda mulher se banhando e ele desejou aquela mulher. E essa mulher era Batseba. O rei então passou a desejar a filha de Eliã, um homem que deu a vida por Israel, deu a vida por Davi, neta de Aitofel, pai de Eliã. Davi então manda chamá-la para o palácio, teve um relacionamento com ela. Seu marido na guerra se chamava Urias, e Batseba então engravida. E o rei, olha, repete comigo, que a palavra nos ensina: um abismo chama outro abismo. Davi se envolveu em um abismo. Às vezes você não sente que quando você chega no limite do pecado, aquilo é um abismo. Se você pisar em falso, cai. E Davi chamou um abismo. Se relacionou com Batseba ao saber que ela estava grávida. Olha o que o pecado faz. O pecado escraviza. O pecado te leva a outros pecados. Então Davi tem uma ideia: tragam Urias da guerra e deixa ele ficar em casa, para que ele descanse, esteja com a sua mulher. Depois mandamos ele para a guerra de novo, e depois a gente manda chamar, dizendo: olha, volta da batalha que a tua esposa está grávida, e está tudo bem, tudo certo. Só que teve um problema. Primeira noite que Urias ficou em casa e Davi olhou do seu palácio, Urias estava à porta da sua casa, ele não entrou. Segundo dia, Urias não entrou em casa, não foi estar com a sua esposa, estava na porta da casa dele. Terceiro dia, quarto dia, Davi manda investigar o que está acontecendo com ele, por que ele não entra. E quando chegaram em Urias
disse que não se sentia bem. Os seus irmãos e amigos morrendo na guerra, e ele poderia estar lá, defendendo o rei e Israel. Olha como a mente pecaminosa, ela orquestra, ela trabalha em favor do mal. Então Davi teve outra ideia, e essa foi final. Ele mandou que colocassem Urias então de volta à guerra, mas na frente de batalha, para que ele morresse, que não tivesse chance de voltar. Isso aconteceu. Urias voltou à batalha e morreu. Então, em suma, Aitofel, conselheiro de confiança do rei, avô de Batseba, em 2 Samuel 11 e 2 Samuel 23, 34, anota aí, ali declara: Eliã era o pai de Batseba e Aitofel, pai de Eliã. Ele era um homem sábio, porém o erro que Aitofel cometeu, guardou a mágoa no seu coração. Deixa eu dizer para você uma coisa, eu quero fazer uma breve pesquisa aqui, rapidamente. Vocês creem que Aitofel tinha motivos para estar muito aborrecido com Davi? Quem crê? Levanta a mão. Maioria, né? Ele tinha motivos. Quando Davi tem relacionamento com a neta de Aitofel, manda matar Urias, que era o neto de Aitofel, desonra toda a casa de Aitofel, ele tinha motivos para se colocar contra Davi, sim ou não? Totalmente. Qualquer um de nós no lugar dele pensaria a mesma coisa. Mas onde foi então que Aitofel errou? Ele não foi ter com o rei. Assim como hoje, muitas coisas que você vem guardando e que você não quer falar para ninguém, estão destruindo a tua vida, estão destruindo a tua família, mas você não vê. Eu tratei centenas de casais e alguns deles estavam em fase de separação. Disse: não, pastor, não dá mais certo, eu não quero mais esse homem, eu não quero essa mulher. Alguns casos por traição, e dizendo: não vou perdoar. E para a glória de Deus, muitos reconheceram o valor do perdão, se livraram da amargura e estão casados até hoje. Família dando um ótimo resultado na igreja, na fé. Mas eu comentei hoje pela manhã, houveram casos que nós não conseguimos ajudar. Ou seja, não teve como manter o casamento. Houve a traição, ou se não traição do relacionamento, problemas e danos emocionais causados, e não teve jeito. E eu me lembro que para alguém eu perguntei, um casal que nós queríamos tanto que permanecesse unidos, e hoje a gente vê pelos filhos que o dano foi grande demais. E eu, na minha última pergunta, pastores, que eu fiz a eles foi a seguinte: presta atenção, você vai querer levar para o túmulo isso aí que você está vivendo agora? E sabe qual foi a resposta? Sim, eu vou levar até o dia da minha morte, até na sepultura, eu não abro mão dessa situação. E me chama a atenção, eu fiz muitos enterros também, e o enterro de um cristão que teve a sua vida resolvida com Deus, parece que a pessoa está dormindo. Vários e reiterados funerais que eu olhava para a pessoa e via: olha, parece que ela está descansando, está dormindo, parece que a qualquer momento vai acordar. Mas também já estive com médicos na última milha, quando alguns médicos me chamaram e diziam: olha, eu não sei porque não morre. Eu já tive 30 minutos antes da pessoa morrer, 10 minutos antes da pessoa morrer, na hora que a pessoa morreu. Teve alguém que morreu de mão com a Rosane ainda, a Rosane orando por ela, e os médicos diziam: por que não morre? Não é possível essa pessoa ainda estar viva.
E fui chamado aqui no Santa Luzia, em tantos hospitais, Ernesto Dornelles, Moinhos e outros, que a pessoa simplesmente não morria. E muitas vezes já teve médico que me disse: olha, o problema dela é aqui, ó. O problema dela é emocional. Já teve filho que eu levei para perdoar a mãe, pais que tinham que perdoar os filhos. Tudo isso antes de morrer, instantes antes de morrer. Então muitas vezes a nossa posição é essa: você foi traído, te causaram dano, e você vai com isso até o túmulo. E eu quero hoje tentar evitar em muitas vidas aqui que você vá para a sepultura com isso. Você vai ver o que aconteceu com Aitofel. Aitofel, ele cometeu o adultério com Batseba, orquestrou a morte. Davi cometeu adultério com Batseba, orquestrou a morte de Urias. E Aitofel não soube lidar com a sua dor. Talvez você que está aqui hoje, você foi traído por sócio, por esposa, por esposo, pelos filhos, pelos pais, e você está guardando isso. Raiz de amargura. Eu vou usar um exemplo que alguém me passou hoje, colaborando muito nessa pregação, de algumas raízes. Não sei se tem a foto aí. Chegou a conseguir colocar a foto ou não, produção? Acho que não, né? Mas está aqui, ó. Você está vendo que tem uma raiz que parece que está abraçando a árvore aqui, né? Isso é um cipó, mas não é da raiz da árvore. Olha aqui, aqui você vê melhor, ó. Não tem uma árvore abraçando outra ali? Pois é, o nome daquilo se chama raiz estranguladora. Sabe por quê? Porque ela envolve a árvore. Começa a tirar toda a seiva da árvore. Começa a tirar toda a água que traria saúde àquela árvore, e ela faz a árvore secar. E em pouco tempo, ó aqui, ó, aqui você vê melhor. Em pouco tempo, a árvore que está lá dentro dessa raiz não vai existir mais. Vai apenas existir essa raiz. Eu quero que você acorde nessa noite, se você permitir que a amargura continue a estrangular a tua vida. Em pouco tempo, você não vai existir mais. Só vai existir a amargura. E Aitofel foi assim. A traição de Davi representou uma profunda quebra de confiança, uma imensa dor a Aitofel, especialmente pela injustiça que ele cometeu contra o seu neto Urias, casado com a sua neta Batseba. Então a raiz da amargura é uma emoção não resolvida, que, como uma memória tóxica, influencia as nossas decisões sem que percebamos. Anota isso aí. A emoção não resolvida se instala como uma memória tóxica e influencia as nossas decisões sem que percebamos. Se você tem raiz de amargura, se você não soube lidar com isso, você está decidindo errado. O seu futuro está sendo comprometido, porque você está decidindo errado. Aitofel, ele viu Davi destruir a honra da sua família, mas ele nunca quis resolver essa ferida, nunca quis tratar. Nunca quis tratar. Pense bem essa noite. Resolva. Às vezes você não resolve porque tem medo de ter uma conversa difícil com alguém. Olha para quem está do teu lado e diz: precisamos ter conversas difíceis. Precisamos ter conversas difíceis. Qual é o problema? Ah, mas a pessoa vai se ofender comigo, ou minha esposa vai se ofender comigo, ou meu esposo vai se ofender comigo, mas nós precisamos ter conversas difíceis. Nós precisamos resolver as nossas dores, as nossas mágoas e as nossas feridas.
essa dor que se instalou em Aitofel e que ele não permitiu tratar, também não permitiu que saísse dele, virou um veneno. A mágoa se transformou em amargura, e a amargura de Aitofel se transformou em traição. Aquilo que ele julgou, que Davi fez com ele passa então a replicar o comportamento. Foi traído, agora quer trair. O tipo da pessoa que pensa, bateu, levou. Comigo é 8 ou 80. Existem 72 posições numéricas, entre o 8 e o 80. Mas às vezes você prefere sentir a dor, sofrer. Às vezes você prefere, em algum momento da sua vida, trazer problemas que aconteceram 30 anos atrás, 20 anos atrás, e você quer trazer hoje, não para motivo de oração, não para motivo de falatório, pastor, mas para motivo de oração. Que oração? Tira a mágoa do teu coração. Eu conheço pessoas que não importa o que aconteça, não importa, elas sempre vão trazer o lado ruim. Hoje, pela manhã, eu comentei com a igreja que uma ocasião estávamos com alguns amigos, com algumas pessoas, e eu, como um bom marido apaixonado, se você procurar no dicionário, marido apaixonado, quando você encontrar a descrição, está minha foto do lado. Apaixonado pela pastora Rosane, na hora da mesa eu recitei uma poesia para ela. De tudo ao meu amor serei atento, e sempre e tanto que mesmo diante do maior encanto dele se ocupe mais meu pensamento. Vinícius de Moraes. E eu declarei ali cheio de amor pela minha esposa, já éramos casados, e alguém na mesa que nós estávamos, olha que desagradável, diz assim, isso aí me soa tão falso. Soa falso para você? Então, para a opinião dos outros, estou nem aí. Mas eu comecei a observar o relacionamento daquele homem que me falou isso. Porque às vezes a mágoa pega, né? A minha vontade era de responder na hora. A minha vontade era de rasgar o verbo. E gente, talvez como inimigo, como amigo eu não seja tão bom, mas como inimigo eu consigo ser chato, inquietar a pessoa, mas eu resolvi ficar quieto e observar, e observei o casamento que ele vivia. Não respeitava a esposa, não é que não fosse o provedor, não é que não mantivesse a família, mas não tinha contato, não tinha liberdade. E eu, graças a Deus, não deixei esse veneno entrar no meu coração. Mas às vezes, muitas pessoas estão te decepcionando. E a decepção, eu creio que é uma licença poética de Deus para que você possa resolver-se a respeito da sua fé. Ou você crê em Deus e você sabe que todos nós estamos precisando ser edificados na rocha, ou você desiste logo. Às vezes as pessoas, pastor, eu quero sair dessa igreja. Não aceito fulano, beltrano e cicrano. E claro que eu não digo para a pessoa. Eu disse, não, que isso, releva, pensa, ora, dobra os teus joelhos, não toma essa atitude. Mas se você vai congregar em outra igreja, fica na paz, o Senhor te abençoe, o Senhor esteja contigo. Se é o meu adeus que te prende, goodbye, my friend. Não, isso eu não falo. Mas penso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a decepção é o teste de Deus para ver como você se comporta diante da possibilidade de viver uma vida amarga. Quero que você pense bem. Quando vem a decepção, a gente decide se vamos andar juntos ou não. Aitofel deveria ter ido a Davi e ter dito, você me decepcionou, olha o que você fez, isso nem papel de um rei é. Eu acredito que Davi ia cair na consciência dele, assim como aconteceu com Davi em relação ao profeta Natã.
O que Natã disse a Davi? Davi disse, olha, eu vou construir um palácio, uma casa para Deus, porque eu moro em casas apaineladas e a arca do Senhor vive de tenda em tenda. O que Natã falou para o rei? Faz segundo o teu coração, porque Deus é contigo. Quando Natã chega na casa dele, o que Deus diz para Natã? Não te mandei falar isso. Agora você vai e volta para Davi e diz, assim diz o Senhor. Natã voltou lá, questionou Davi, o rei. Você pode pensar que aquilo foi uma conversa informal. Não. Quando alguém trazia uma causa para o rei tinha que se vestir adequadamente, colocar sobre ele o seu manto e pegar o cetro, que era a justiça do reino, e sentar-se no seu trono. Então, quando Natã foi contar a historinha para Davi, da ovelhinha, ele questiona Davi. Presta atenção. Davi estava com o seu manto, o seu cetro e sentado no trono. Quando Natã pergunta o que a gente faz para esse homem que poderia usar qualquer ovelha do seu rebanho para receber a sua família, mas ele foi lá e matou a única ovelha que o outro homem tinha. O que Davi disse? Que tal que o mate? E Natã disse a ele, tu és esse homem. Se você tem algo para questionar com alguém, fala com a pessoa. Fala, não guarda mágoa. Não guarde mágoa. Aitofel não fez isso. Ele deveria ter ido falar com Davi. Então ele passa a ter o mesmo comportamento de Davi. Ele traiu a confiança de Davi, como ele julgou que a sua foi traída, e a sua mágoa o impulsionou a se juntar à rebelião de Absalão, oferecendo conselhos estratégicos para derrubar o antigo rei. 2 Samuel 15, 31. Essa pessoa que desenvolve a síndrome de Aitofel, olha o que aconteceu ali com Aitofel. Pessoas que têm essa síndrome, pessoas que se amarguram, elas são leais, até se sentirem feridas. Às vezes, num casal, um é leal com o outro, mas quando se instala a ofensa, a pessoa se transforma. Às vezes, com o seu pastor, com o seu líder, na sua igreja, com o seu irmão, você é leal. E isso é verdade. Ninguém está tirando essa condição da pessoa, mas quando ela é ferida, então ela chuta tudo para o alto. São leais até se sentirem feridas. Pessoas com síndrome de Aitofel, quando não tratam a ferida, silenciosamente planejam a sua vingança. Eu conheci pessoas extremamente estratégicas e aprendi algumas coisas com elas. Para uns eu disse, olha, isso aí agora tem que resolver, tem que chegar. Se a pessoa te feriu, se ela fez isso com você, vai lá e bota para quebrar, quebra tudo. E um dia alguém me disse assim, vingança é um prato que se come frio. E eu vejo a vida de Absalão. Quando Absalão teve a sua irmã violentada por Aminon, um dos outros filhos de Davi, ele esperou uma atitude, Davi não fez nada, ele deveria ter ido falar com o pai. Mas quando Davi não quis apedrejar o seu filho Aminon, porque ele, pelo que ele fez, pelo incesto, ele tinha que ir para uma praça pública e todos apedrejá-lo até a morte, era lei. Davi não fez isso, era seu filho. Absalão, então, ele julgou. Ele foi ter com Davi. Ele procurou resolver a questão, nada. A Bíblia diz que durante 2 anos, Absalão não falou nada a respeito. Até um dia que ele teve uma brilhante ideia de fazer uma festa, uma celebração na sua casa, chegou para Davi e disse, pai, eu quero que o Aminon vá também. Davi ainda percebeu algo e disse assim, por que você quer que Aminon vá? Vão estar todos os meus irmãos. O que Davi disse para ele? Você não lance mão contra o teu irmão. E Absalão garantiu a Davi, para ter a presença de Aminon, que não faria isso, e não fez. Mas quando todos estavam embriagados, Absalão dá uma ordem para os seus amigos, matem Aminon. E ele cumpriu o que prometeu para o pai dele, ele não matou Aminon, mas mandou seus amigos de confiança matarem.
a vingança vai te levar também à morte. A vingança vai destruir a sua vida. Às vezes você está baixando os olhos aí, está com os olhos cheios de lágrimas, o Espírito Santo está falando contigo. É hoje o dia para perdoar. Hoje é o dia para abrir mão da raiz de amargura. Por que você quer viver com isso? Resolva a sua vida. A pessoa com síndrome de Aitofel tem conselhos amargos, duros, destrutivos e envenenados pela dor. Cuide, até dentro do relacionamento da igreja. Hebreus 12:15. Olha o que está escrito lá, Hebreus 12:15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A pessoa ferida, que não quer tratar, que quer curtir a sua dor, ela envenena o rebanho. Por isso que pastores toda hora estão tratando de amargura. Absalão ficou amargurado. Ele, quando viu que Davi não queria mandar matar o meio-irmão dele, Aminon, ele ia lá para a porta da cidade. Os gregos reuniam os sábios nas praças, nos areópagos. Os israelitas iam para a porta de entrada da cidade. Os anciãos iam para lá, os conselheiros iam para lá, os representantes do rei iam para lá, e lá se julgava alguns casos. E Absalão foi para a porta da cidade, e sabe o que ele dizia? Ele ouvia as pessoas. Problema com o rei, ok. Você tem problema com o rei? Problema com o rei, sabe o que ele dizia? Olha, o nosso rei, o meu pai, está velho. A tua causa é justa e é boa, mas o meu pai não atende nem a mim, vai atender você. Ele minava, ele colocava explosivos no coração das pessoas para que elas se autodestruíssem. Absalão também viveu essa amargura. E quando Aitofel viu que Absalão estava amargurado, ele chega então, porque Aitofel não perdeu a sua sabedoria, Aitofel não perdeu a sua inteligência, nem a sua capacidade de ser um conselheiro, mas ele pegou tudo isso e voltou para o mal, voltou para o maligno. Diz para quem está do teu lado aí, cuida do teu coração. Quando a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem, e assaz corrupto, é porque ele assim é. A consequência da amargura de Aitofel. 2 Samuel 17:23. Vendo, pois, Aitofel que o seu conselho não havia sido seguido, pôs ordem na sua casa, se enforcou e morreu. Aitofel trouxe conselhos estratégicos para Absalão para derrubar Davi. E ele teria conseguido se Absalão colocasse em prática. Um dos conselhos que ele deu era: pegue uma das concubinas do rei, uma das mulheres do rei, e tenha relações com ela. Isso aí vai humilhar Davi. O que ele tinha? A dor de Davi ter tido relacionamento com Batseba. Até isso ele tratou e tramou. Presta atenção em mim. Aitofel morreu envenenado pela sua própria amargura. Mas ele não morreu de qualquer jeito. Eu hoje dizia para a igreja de manhã, cuidado, muito cuidado com a pessoa que você percebe que ela vai se aquietando, não vai falando mais. Às vezes a pessoa que está na casa, na família da gente, eu vou me matar, mas a pessoa não faz. A minha mãe, quando estava indignada comigo, com os meus irmãos, sabe o que ela dizia? Um dia vocês vão ver, eu vou me sumir. Se sumir, mãe? Ela nunca se sumiu. Mas a mãe dizia isso, eu vou me sumir. Graças a Deus, nunca se sumiu. Querida mãe. Mas cuidado com aquela pessoa silenciosa. Aitofel, quando ele dá o conselho para Absalão, para destruir Davi, tirar Davi do trono e matar Davi, e Absalão resolve não seguir o conselho de Aitofel, a palavra diz que ele foi para onde? Para sua casa. Deu ordem aos seus servos, colocou a sua casa em ordem. Você consegue
Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Você consegue perceber a frieza que a amargura causa em uma pessoa? Ele podia ter se matado na frente de todo mundo. Ele podia ter dito que ia se matar. Não, ele voltou para casa, arrumou a casa, deu ordem aos seus servos, provavelmente deixou tudo organizado para a sua família, para a esposa, para os filhos. E logo depois disso, se enforcou. O ressentimento levou à traição. E a traição à ruína. O conselho de Aitofel não foi seguido, assim como Davi o seguia. E ele se enforcou. Quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Talvez esteja dentro da sua casa uma raiz de amargura e você não entende porque que a família não se dá bem. Às vezes é com algum irmão, com alguma irmã, é com o pastor, e você está guardando aquela ira, aquela amargura, e você sabe por que as coisas não acontecem na sua vida? É autoexplicativo. Abra mão da amargura. Eu quero mostrar para você agora como identificar a raiz de amargura. Anota aí, os líderes, sinais de alerta. Raiz de amargura. Você vai tratar isso na célula. E deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje aqui é uma pregação da palavra. Na célula você vai debater. E essa palavra vai atingir muitas pessoas na célula. E muito provavelmente essa semana as células estarão tratando vidas, tratando corações. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Mas nós já estamos orando e sempre oramos pelas células e está sendo realizado um grande trabalho. Vai ser curado. Vai ser curado. Então, como identificar essa raiz? Sinais de alerta. Irritação com pessoas específicas, sem motivo. Você não tem motivo, mas se irrita com a pessoa. Se irrita, você não aceita. Eu já ouvi homens que me disseram: pastor, a minha mulher é boa com todo mundo, ela é muito querida, ela é uma mulher maravilhosa, mas comigo não. Tem alguma raiz de amargura aí. Pastor, meu marido é um pai para todo mundo, mas aqui em casa é o diabo. Você já ouviu isso? Quem aconselha casais sabe. Pastor, nossa vida é um inferno. Eu digo: filho, não fala isso aí, filho. Não fala, você não sabe o que está falando. Mas porque um se irrita com o outro. E qual o motivo? Às vezes não tem. Não tem. Então, irritação com pessoas específicas sem motivo algum. Segundo, desejo secreto de vingança. Ou justiça pessoal, justiça com as próprias mãos. A pessoa tem um desejo secreto de vingança, então ela em algum dado momento, ela vai se vingar. Ela espera dias, meses, anos, mas aquele plano de vingança não sai do coração dela. E é uma pessoa cheia de justiça pessoal. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que hoje a gente tem aqui advogados, juristas, então não se ofenda com o que eu vou dizer. Irmãos, agora é pensamento meu, tá? Não é o pensamento da igreja, amém? Os irmãos entenderam o que eu falei? Os irmãos se ofendem se eu colocar a minha opinião? Sim ou não? Senão eu já não coloco. Já basta lá em casa que eu tenho que pensar bem para falar as coisas. Posso dar minha opinião então? As pessoas clamam e buscam por justiça. A minha opinião, eu não acredito que exista justiça. Uma ocasião, um jurista, aí, um grande advogado e outros advogados que estavam juntos, a gente estava discutindo isso. E eu disse: olha, a minha formação é relações internacionais, não tem nada a ver com direito, estudei só algumas partes do direito, mas eu disse o seguinte: eu não acredito que haja justiça. E principalmente num país que ministros e juízes estão envergonhando essa nação. Estão sendo abomináveis diante de Deus. A Bíblia diz: aquele que inocenta o culpado e o que condena o justo, ambos são abomináveis para o Senhor. Mas deixa eu continuar no meu pensamento que eu expliquei para esses advogados. Eu não acredito em justiça. Qual é a justiça para uma mãe que teve o seu filho morto? Você acredita que pode haver justiça nesse caso?
Eu entendo que justiça era voltar à situação e o filho ter a vida de novo e voltar para o seio da sua família. Para mim isso que é justiça. Alguém que no país que a gente vive, o país do golpe, aplica um golpe em alguém e a pessoa vai na justiça. Ela recebe a justiça? A justiça é voltar todo o dinheiro que foi indevidamente roubado, a pessoa que lesou começar a tratar de trazer de volta a saúde emocional daquela pessoa. Você já sofreu um golpe do WhatsApp aí, da internet, sim ou não? Eu já sofri. Gente, nunca mais quero passar por isso. Nunca mais. Dei parte na polícia, fiz o BO e eu vi o seguinte, olha, esses golpes aí de internet, nós pouca coisa conseguimos fazer. Então, para não ficar alguém assim, falou mal de advogado, não, eu amo os advogados. E creio que são pessoas seríssimas. Mas eu acredito que na justiça, o máximo que a gente tem é direito. Então eu acredito que para o cidadão normal que vai buscar uma causa, eu acredito, não é a opinião da igreja, que não exista justiça. Eu creio que existe o direito. Uma mãe que teve o filho assassinado, não tem justiça. Ela tem o direito de ver aquela pessoa que matou o seu filho, que esteja sendo recolhida à prisão e tolhida da liberdade, por tantos anos quantos forem dados a ela. Eu acredito que você pode fazer valer o seu direito. E aí nós precisamos de advogados e bons advogados, porque eu acredito que nessa coisa pública do judiciário, você luta pelo seu direito. Lutar por justiça é outra coisa. E no meu humilde pensamento, eu entendo que a justiça vem do Senhor. Só dele. Nesse mundo a gente luta por direitos. Se você foi lesado, busque os seus direitos. Agora, justiça é um conceito a ser discutido. Além do desejo secreto de vingança e justiça pessoal, o terceiro ponto dessa raiz que tem que ser identificada: dificuldade em celebrar conquistas alheias. Você se alegrar com a conquista do outro. A pessoa às vezes tem dificuldade. Eu conheço pessoas que não elogiam nada. E a minha esposa é muito educada. A Rosane fala as coisas, olha, foi assim, assim, assado, e a pessoa fica inerte ali. E eu falei para vocês que eu sou mais chato, né? Eu digo para a pessoa, tu ouviu o que eu falei? Tu entendeu? Porque tem gente que não comemora nada. Não tem alegria em ver o outro bem. Olha para quem está do teu lado aí de novo. Diz, eu quero comemorar as tuas vitórias. Diz, eu quero ter um coração puro para ficar feliz com aquilo que você conquista. Às vezes a gente conquista alguma coisa e o que a gente sai? Sai correndo para falar para alguém. Gente, o que eu estou falando para vocês já aconteceu comigo. Sai correndo para contar. Olha, conquistei meu primeiro carro zero. Era um Escort Hobby 1.6, eu tinha Chevette, tinha Fusca, tinha Opala, Corcel. Hoje nós passamos ali na estrada do mar e vinha um Corcel branco, eu lembrei do meu, eu disse, olha ali, Rosana, ali é um Corcel, e ela. Aonde? Ali, ai, não vi. Mas já não serviu bastante um Corcel, não é? Às vezes você vai compartilhar uma vitória como eu fui. Quando eu compartilhei a vitória de ter conseguido chegar no carro zero, não que isso seja importante para todo mundo, mas eu trabalhava muito, recém-casado. A pessoa olhou para mim, sabe o que ela disse? Já viu quanto é que custa o seguro disso aí? Eu fiquei assim, ai meu Deus do céu. Você sabe quanto é que é o emplacamento de um carro zero? Não, vou ter que ir no despachante. Cuidado, hein? E um ainda me disse assim, conheci alguém que saiu na Ipiranga
na Franklin Ford, aonde eu fui lá buscar o meu Escort Hobby. E a pessoa saiu da revenda, não tinha o seguro, veio um caminhão. Parecia aquele clima de terror, eu já comecei a sentir um ambiente frio à minha volta. Destruiu o carro. Ele ficou com um carnê que mais parecia uma Bíblia, pagando e sem o carro. Tu já fez seguro? Eu nem queria mais carro zero. Meu Deus, a pessoa não consegue se alegrar. Aí você acaba tendo um motivo de alegria, a pessoa vai lá e te desanima. Qualquer coisa que você conte para alguém. E, irmãos, presta atenção no que eu vou falar agora. Às vezes a pessoa vem para a igreja e sabe o que ela quer? Cheguei na igreja, vou abrir minha vida para todo mundo. Não. Repete comigo. Não. Você abre a sua Bíblia para alguém que você, a sua vida para alguém que você confia. Aitofel confiava em Davi. E Davi confiava em Aitofel. Então você não sai abrindo a vida para todo mundo. Você procura alguém e abre o seu coração, mas tem que confiar. Olha para a pessoa que está do lado aí. Olha bem para ela. Olha bem para ela. Agora olha para a testa dessa pessoa. Olha para a testa. Todos olharam? Está escrito assim, em obras? Sim ou não? Alguns já conseguem ver isso. Outros, né? Pastor, não está, mas deveria. Tem gente que gosta de tatuagem, né? Gente, não que eu não gosto de tatuagem. Na verdade, eu detesto. Mas é só a minha opinião, tá? Se alguém quer fazer uma em obras, para todo mundo colocar na testa, porque isso aqui é um hospital. Em alguns casos, uma UTI. Então as pessoas vêm à igreja porque elas precisam ser tratadas, elas precisam ser curadas. Então elas vêm à igreja tendo necessidade de confiar em alguém. Então você que é cristão há mais tempo, se alguém confiou os seus segredos, a sua vida a você, boca fechada. Eu hoje de manhã usei uma palavra e disse, eu vou ouvir aquele sermão. Pastor sabe, né? Quando tu fecha a porta do carro e vai embora do culto, aí que começa a palavra. De você ser corrigido. Mas eu vou dar um conselho para a igreja. Irmãos, não me leve a mal, tá? Não me leve a mal. Um conselho amoroso que eu dou para toda a igreja. Se alguém abriu o coração para você, se você confiou em você, olha para mim. Cala a boca. Isso para quem está do teu lado aí. Cala a boca. Que você vai gerar uma raiz de amargura falando dos outros. Para mim, quem fala dos outros é porque não tem o que falar da sua vida. Presta atenção. Eu acho o máximo quando alguém chega para mim e diz assim, pastor, eu não gostei daquela postagem lá, ou entra na minha rede social, deixa eu dizer para vocês, minha rede social. Se é minha, eu posto o que eu quero, o problema é meu. A pessoa entra na minha rede social para me malhar. E eu dou um conselho amistoso para a pessoa. Bloqueia. Me bloqueia. É só bloquear. Não vai saber nada a meu respeito. Mas tem pessoas que não conseguem. Elas têm que falar. Charles Swindoll. Ele tem uma frase grandiosa demais. É o maior teólogo e teórico da palavra que eu reconheço. Inteligente demais. Ele diz o seguinte. A mágoa não tratada sempre volta. Mais forte, mais cruel e mais destrutiva. Anota isso. A mágoa não tratada sempre volta mais forte, mais cruel e mais destrutiva. E o último, para você identificar essa raiz de amargura, distorção de fatos por mágoas passadas. Presta atenção, se você foi infeliz em um relacionamento, não estraga o dos outros.
Não estraga. Às vezes você vê um casal apaixonado e o que você quer dizer? Vamos ver até onde vai isso. Pessoas que ficaram felizes por comentar com alguém: olha, viu como eu emagreci? E a outra pessoa: cuida com efeito sanfona. Engorda, emagrece, é pior do que não ter emagrecido. E eu volto a dar aquele meu conselho amoroso de pastor: cala a boca. Cala a boca, não fala. Não fala. Não fala. Como é que você vence a amargura? A amargura tem cura. E ela começa com o perdão. Se coloque em pé agora. A cura da amargura começa com perdão. E não é qualquer perdão. Não é de qualquer forma. Colossenses capítulo 3, verso 13, está dizendo o seguinte: perdoem, como o Senhor os perdoou. Não é qualquer perdão. É você perdoar como o Senhor te perdoou, morreu por ti. Nós vamos ter a ministração da ceia do Senhor. Você só está aqui hoje, olha para mim, porque o Senhor te perdoou. Então outras pessoas que te ferem, perdoe. Segundo, fale com Deus sobre a sua dor. Fala, você tem que falar com Deus. Às vezes você quer trazer uma resposta rápida do seu coração. Fala com Deus. Eu dou graças a Deus porque já fazem agora uns bons anos, nem sempre foi assim, que eu aprendi a chamar-lhe Pai. Eu me atrevi a chamá-lo Pai, porque como órfão, desde os 6 anos, Deus não era Pai para mim, era poderoso, era onisciente, onipresente, onipotente, mas Pai não. Mas um dia eu tive que aprender a chamar-lhe Pai. Então muitas vezes, quando é uma situação que eu não controlo, quando é uma situação que está me ferindo, eu dobro meus joelhos e digo: Pai, me ajuda agora. Senhor, a minha vontade é de tomar uma atitude, mas eu não quero fazer nada por mim. Converse com Deus sobre a sua dor. Às vezes você quer contar a tua dor para todo mundo, menos para Deus. Outro conselho: converse com alguém maduro ou procure apoio emocional. Libere o perdão. Presta atenção agora. Libere o perdão, não porque o outro merece, mas porque você precisa ser livre. Você precisa viver em liberdade. Presta atenção no que eu estou te dizendo. O Espírito Santo está convencendo muitas pessoas aqui. Não é que o outro mereça perdão. Talvez o que alguém fez para você nem mereça. Talvez o que Davi fez, ter relacionamento com Batseba, mandar matar o marido dela, talvez nem merecesse perdão. Se fôssemos nós que o julgássemos, Davi estava condenado. Mas quem te feriu, você tem que liberar o perdão. Grava o que eu te disse, não é porque o outro merece, é porque você precisa ser livre. Lamentavelmente, Aitofel morreu sem resolver a sua dor. Ele se enforcou, atentou contra a própria vida, porque não resolveu a sua dor. Hoje o Senhor está te chamando para resolver a tua dor. E eu quero que você declare agora. Antes disso, abraça alguém que está perto de você. Ou se é um irmão, uma irmã, dá a mão. Mas se é um familiar teu, abraça. E diga a seguinte frase. Olha para essa pessoa e diz: eu escolho perdoar. Diz mais uma vez: eu escolho perdoar. Como pastor, eu atendi tanta gente.
E a gente cansa. Eu sempre digo, irmãos, não interessa o que precise para a igreja nunca me estressa. Nenhum dos irmãos me estressa. Tem irmãos que começam, pastor, eu sei que eu estou lhe incomodando. Não, você não sabe. Você não sabe o que me incomoda, como é que você vai dizer que está incomodando? Então a igreja não me estressa. Tudo que eu e a pastora até hoje tivemos que resolver, nada nos estressou. Só cansa. Porque nós somos humanos. Então presta atenção no que eu estou te dizendo agora e não morra com a dor da amargura. Nero, imperador romano, que colocou fogo em Roma e culpou os cristãos, depois de soltar os leões, ele pegava os seus assessores e descia para a arena. E ele olhava e perguntava, por que eles morrem sorrindo? Por que ainda eles estão sorrindo? Talvez no dia do seu enterro, você não vai notar. Esse é o bom da coisa, você não vai notar. Mas talvez você não esteja encerrando as últimas horas com esse veículo que Deus te deu para viver aqui, que é o teu corpo, com um semblante que vai viver uma eternidade com Jesus. Talvez no dia do teu enterro, você tenha aquela cara que tem um julgamento muito grande ainda. Hoje é o dia de liberar perdão, hoje é o dia de liberar perdão para os seus filhos. Ah, mas o filho apronta, mas é filho. Eu só atendi até hoje pessoas que foram magoadas pelos outros, ofendidas, traídas. Eu só atendi quem era ofendido. Nunca alguém chegou para mim e disse, pastor, eu queria que tu orasse comigo, porque eu tenho que pedir perdão que eu magoei fulano. Eu tenho que pedir perdão porque eu enganei ciclana. Eu tenho que pedir perdão porque eu dei um golpe no irmão. Essas pessoas eu acho sensacional. Elas devem procurar outro pastor. Deve ter algum pastor bom aí, nem que seja na internet, porque eu só atendo os que são magoados, ofendidos e feridos. E eu tenho que primeiro convencer a pessoa que ela magoa, ofende e fere. Então eu quero que com essa pessoa que você está, se é a sua família, pode ficar abraçado. Se é algum irmão da igreja, dá a mão para essa pessoa, mas eu quero que feche teus olhos agora. E você tem uma escolha, e a escolha hoje é perdoar. Eu não vou fazer um apelo para você vir aqui à frente, porque o Espírito Santo está aí onde você está agora. E Ele está te convencendo da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo de Deus é alguém que está falando agora na tua mente e nas tuas emoções que você tem que perdoar. Mas também está dizendo que você tem que pedir perdão. Não morra com raiz de amargura. Não morra amaldiçoando um filho. Filho não é problema, filho não dá trabalho. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Não importa o que eles façam, é filho. É filho. Você tem que perdoar. Os pais. A Bíblia não manda você honrar pai e mãe que são bons, ou pai e mãe que são agradáveis. A palavra diz, honra teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e se prolongue os teus dias na terra. Você quer viver bem? Honra. Ah, mas meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é aquele outro. Honra, honra. A Bíblia não te manda julgar. Quando o Senhor Jesus falou sobre o julgamento, Ele disse, quem é você que coa um mosquito e engole um camelo? Você que quer reparar no cisco do olho do seu irmão quando você tem uma trave na sua frente. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para perdoar. Eu peço a Deus que no dia da minha partida o coração esteja limpo. Não vou para a sepultura com amargura. Eu vou para a sepultura
só para esse corpo se desfazer. E a minha alma ir com o Senhor. Meu espírito voltar para Deus. E eu ganhar um corpo novo, glorificado. Não vou carregar a raiz de amargura. E eu estou te dando essa oportunidade hoje para você orar agora. Fecha teus olhos ou ora com quem está com você. Se você tiver que pedir perdão para alguém, a hora é agora. A hora é agora. Se a palavra falou o teu coração, peça perdão. Olha como é bom você poder dizer: me perdoa. Me perdoa. Se você não libera perdão, alguém disse que é como você preparar um veneno, tomar o veneno e esperar que o outro morra. Não vai acontecer. É você que está morrendo, é você que está se afastando de Deus. Por não perdoar, por preferir morrer com uma raiz de amargura, a pedir perdão. E eu quero que você libere agora. Quero que você declare: Senhor, eu perdoo. Fala o nome da pessoa. Você tem que dizer um nome. Porque às vezes a ira que a gente tem é tão grande que nós sequer citamos o nome da pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes você fica aborrecido com alguém que está falando mal de você, né? Se a pessoa está falando mal de você, se a pessoa te inveja, se ela cita o teu nome, ela ainda te ama. Pessoas que não amam, elas sequer citam o nome da outra pessoa. E talvez alguém te ofendeu tanto, te magoou tanto, que você não quer nem citar o nome da pessoa. Na hora do perdão, você tem que citar: Pai, eu perdoo fulano. Eu perdoo ciclano. Eu perdoo a traição, o roubo, tudo aquilo que foi subtraído de mim. Eu perdoo agora fulano, beltrano, ciclano. Liberte-se. Liberte-se da amargura. Pai de amor, eu quero abençoar cada um dos teus filhos agora, que ouviu a tua palavra, Senhor. E neste momento, muitos aqui estão sendo curados. É difícil, Pai, perdoar humilhações que foram feitas publicamente, Senhor. Deus, entre o teu povo existem muitos que foram humilhados. E quem humilhou não sabe a dor que essa pessoa carrega. Muitos que estão aqui, Deus, estão amargurados. Pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, pelos pais, por irmãos. Mas eu quero te pedir agora, dá força, Senhor. Dá força, para que haja agora um grito da alma, perdoando a quem lhe defraudou. Perdoando, Senhor, a quem o agrediu. Perdoando aquela pessoa que até hoje não sai do pensamento. Pai, que os teus filhos tenham agora, Senhor, corações e mentes liberados, libertados, que volte a dormir, que volte a descansar em Ti, Senhor. Deus, que reconheçam que ficou no passado agora toda dor, toda amargura. Pai, que não haja entre nós nenhum que motivado pela raiz da amargura destrua sua vida e contamine muitos. Pai, eu abençoo os teus filhos agora, porque o Senhor os abençoa. Eu abençoo com bênçãos de paz, bênçãos que advêm do perdão, dores que até hoje, Senhor, não estavam sendo tratadas, que sejam tratadas, restauradas agora, Pai, em nome de Jesus. Deus, que Tu estejas agora convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, convertendo o coração dessa esposa ao seu esposo, desse esposo à sua esposa. Deus, converte os nossos corações agora, que não haja espaço, Senhor, para a raiz de amargura, mas que haja espaço para o perdão que recebemos do Senhor se multiplicar e se manifestar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Toda raiz de amargura sai agora, sai agora,
Satanás, tu não tens poder sobre a mente dos filhos do Senhor. A nossa mente é cativa em Cristo, não em ti. Então pega o teu lixo imundo e sai agora. Toda situação mal resolvida, em nome de Jesus, agora tem abertura para ser resolvida, em nome de Jesus. Causas na justiça serão liberadas, Senhor, porque os teus filhos não buscam mais a vingança, buscam o seu direito, mas nós não queremos buscar vingança. A tua palavra diz, que o Senhor mesmo falou, a vingança é minha, diz o Senhor, e eu a retribuirei. Que no nosso coração haja o espaço e a paz, para que tu possas agir em cada vida, em cada família que aqui está representada, em o nome de Jesus. Amém. Quero te fazer um convite. Você que está com o coração leve, ou iniciou esse processo de cura da alma, dá um abraço em quem está perto de você aí. Dá um abraço e diz, vamos perdoar. Diz, eu escolho perdoar. Eu escolho perdoar. E trate, resolva. Não deixa para amanhã. O perdão que você pode liberar hoje. Levanta essas mãos e agradece a Deus entoando esse cântico.